Vamos resolver agora um exercício com carga distribuída. Então segue o mesmo princípio anterior. Então vamos colocar aqui uma carga distribuída de 4 kN por metro. E aí nós vamos colocar aqui então as nossas reações de apoio. Um, dois, um. Aqui embaixo vocês deixam, mano, vocês vão fazer o gráfico. Mesma situação dos outros exercícios. A primeira linha vocês vão fazer diagrama de esforço cortante. Uma segunda linha aqui, diagrama de momento fletor. Um dos pontos você vai considerar uma reação. No outro ponto você vai considerar duas reações. Certo? Para a resolução de exercício, né? Um método bem rápido e fácil, que nem a gente fez na resolução anterior. Faz a somatória aqui e encontra esse. Tá? Então vamos lá. 4 vezes 1, 2, 3, 4. 4 vezes 4, 16. Onde eu vou concentrar esse 16? No centro desse intervalo aqui, ó. Então, faz de conta que você tem uma carga concentrada aqui, ó, de 16. Certo? Qual que é a distância daqui até o ponto aqui? 1 metro. Tá? Então, 16 vezes 1. Tem mais forças para somar aqui junto com esse aqui? Não, né? Então, nós temos aqui um resultado de 16. Como é que eu vou fazer a divisão dele? A distância entre os apoios. Daqui até aqui, que vale 2. 16 dividido por 2, 8. 8 vezes 2, 16, 0, 0, 0, 0. Então, aqui nós achamos um lugar de 16. 8. Certo? Para a somatória de FY, veja, nós temos de cima para baixo uma carga de 16. Já temos uma de baixo para cima aqui que vale 8. Quanto que eu preciso nessa daqui para esse resultado aqui dar 0? Tem que ser 8. Então, logo, esse camarada aqui, R, vai ser 8 também. Tá? Então, um modelo bem fácil aqui para você estar resolvendo ela, sem muita dor de cabeça também. Diagrama de esforço cortante, tá? Que é o nosso objetivo mais nessa aula aqui. A seguinte situação que nós vamos ter agora. A seção chamada S1, a seção que a gente chama de S2 e uma seção S3. Tá? Então, para a seção S1, para quem não tem intimidade ainda, faz assim. A seção S1, a carga, que no caso aqui é 4 kN por metro, e essa distância aqui que você chama ela de X. Os pontos A, B, C e D. Então, de A até B. Então, o diagrama de esforço cortante de A até B vai valer quanto? 4 de cima para baixo, então ele vai ser negativo, vezes esse carregamento que você chamou de X. E esse intervalo vai de 0 até 1. De B até C, você faz a mesma analogia. A seção, e aqui você tem um apoio B que vale 8. Ok? Distância do início
até o apoio lá é x. Então o carregamento desse daqui vai ser 4 de cima para baixo, negativo, então de B até C, menos 4 vezes x mais 8. E esse x é o intervalo aqui de 1 até 3. O próximo intervalo aqui. Aí nós vamos ter uma reação aqui de 8, outra reação aqui de 8. Então, para a situação CD, será o carregamento aqui, e essa distância, x, então menos 4 vezes x, mais 8, mais 8. Ou você poderia dizer menos 4 vezes x mais 16. Certo? Diagrama de momento fletor. Segue a mesma analogia aqui, ó. Faz a somatória de momentos aqui, ó. O que nós vamos ter? Carga desse retângulo aqui, tá? Então a seção MS1 menos 4 vezes x. Aí você concentra ela no meio aqui e multiplica por essa distância somente. Quanto que é essa distância? Não é metade desse aqui? Então é metade de x sobre 2. Pode simplificar, 4 dividido por 2, 2. Então você pode dizer que é menos 2x ao quadrado. Intervalo continua o mesmo, de 0 até 1. Equação MS2. Faz a somatória aqui, ó, de B até C. Aí nós vamos ter. Percebam que essa equação aqui, ó, ela continua. Então, se você já tinha ela na primeira, ela vai continuar na segunda. A carga dele, menos 4 vezes x. E a distância é metade desse x aqui, tá? Então, x sobre 2. Beleza? Sentido anti-horário. Agora, vamos incluir essa carga aqui, de 8. Qual que é a distância dela até onde está fazendo o corte? X menos 1. E percebe que ela vai tentar girar a estrutura no sentido horário, então ela é positiva. Tá? Pode simplificar aqui depois se quiserem. Tá? Intervalo. Esse x vai ter que ser de 1 até 3. Então, de 1 até 3. A equação MS3. Tá? Que é essa aqui, ó. Faz a somatória aqui, ó. Como é que nós vamos ter? Olha lá. O 4 aqui continua normalzinho. Tá? Então, não modificou ele. Então, menos 4 vezes x. Tá? Que é esse x aqui. Do início até na seção. Concentrou ela no meio. E multiplica até a seção aqui, ó. Então, x sobre 2. Cargas concentradas. 8 vezes x menos 1 mais 8 x menos 1. E esse agora aqui que também vai entrar a fazer parte da nossa equação. Mais 8, ó, x menos quanto? Esse pedaço aqui, ó. X menos 3. Intervalo do x de 3 até 4. De 3 até 4. Veja, toda a equação começa em 0 e termina em 0. Vamos lá montar o nosso gráfico. Tá? Diagrama de esforço cortante de A até B, menos 4 vezes x. 4 vezes 0, 0.
4 vezes 1, 4. Então, vai de 0 até menos 4. Chegando nesse ponto, tá? Passa para a equação 2, BC. Tá? Menos 4 vezes 1, 4, mais 8. Tá? Então, menos 4 com mais 8, mais 4. Substitui por 3. Menos 4 vezes 3, 12. Menos 12 com mais 8, menos 4. Tá, menos 4 aí. Tá? Agora aqui nós temos a seção 3. Como é que seria a seção 3? Olha lá. Menos 4 vezes x mais 8 mais 8. Intervalo dele. Tá? Então esse x aqui, ó, ele tem que ser maior do que quem? Maior do que 3 e menor do que 4. Substituindo por 3. 4 vezes 3, 12. Menos 12 mais 16, 4. Então, 4. Tá? Substitui por 4. 4 vezes 4, 16. Menos 16 com mais 16, 0. Bonito, né? Ó. Diagrama de momento fletor. MS1. Menos 2x ao quadrado. Então, começa em 0. 0 ao quadrado, 0. 0 vezes 2, 0. Então, você começou aqui já com 0. 1. 1 vezes 1 é o quadrado. Menos 2 vezes 1, menos 2. Então, perceba o seguinte, eu tenho esses dois pontos. Como é que eu vou interligar? Isso aqui é uma parábola de segundo grau. E o negativo é com cavidade voltada para baixo. Tá? Aonde que eu vou encontrar 0 e menos 2? Tá? Vai estar numa parte para baixo assim. Então, aqui eu vou interligar ele, não reto, mas uma meia parábola. Olha a particular desse daqui, é um ponto mais alto que nós temos, certo? Então ele vai aparecer aqui. A segunda, quando substituímos por 1, tá? 1 menos 1, 0, vezes 8, 0. Sobrou aqui 1 vezes 1, 1, 4 dividido por 2, 2. Então, quando substituir por 1, nós temos 2, que é o mesmo valor desse aqui, ó, menos 2, certo? Esse ponto aqui, ó. Substituindo por 3, 3 menos 1, 2. 8 vezes 2, 16. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 4, 36. 36 dividido por 2, 18. 18 menos 18. Mais 16, isso dá um valor de menos 2. Então, nesse ponto aqui, nós temos um valor de menos 2. Olha lá. Agora, como é que eu interligo esses dois pontos? Lembre-se de que esse ponto aqui é mais alto que esses, tá? Quanto que vale esse camarada aqui, ó? Então, você vai ter que pegar essa equação aqui e igualar a zero, a equação BC, tá? Então, menos 4x mais 8 tem que ser igual a 0. Então, quanto que vale o x? 8 dividido por 4, que é igual a 2. Então, vamos substituir por 2 aqui. 2 menos 1, 1. 8 vezes 1, 8. Pode simplificar aqui também. 4 dividido por 2, 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Menos 8. Menos 8 com mais 8, 0. Então, significa que nesse ponto aqui, ó, a equação vai valer 0. Então, você vai interligar ela aqui, ó.
certo? A equação MS3, quando você substituir por 3, 3 menos 3, 0. 3 menos 1, 2. 8 vezes 2, 16. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 4, 36, dividido por 2, 18. Menos 18 com mais 16, 2. Então, como se substituir por 3, nós temos o resultado 2, que é esse resultado aqui, ó, menos 2. Certo? Substituindo por 4, nós temos que obter um valor 0. 4 menos 1, 3. 8 vezes 3, 24. 4 menos 3, 1. 1 vezes 8, 8. 4 vezes 4, 16. 16 dividido por 2, 8. 8 vezes 4, 32. 28, 29, 31, 32. 32 menos 32, 0. Então, a gente chega aqui no final, 0. Outra parábola. Então, aqui nós temos, de novo, o nosso gráfico aí.